Bom, então eu quero saber se todo mundo passou bem a semana, conseguiram fazer a atividade, tiveram dúvidas. Se alguém quiser depois conversar comigo e mostrar a sua atividade. Aqui. Luciano, quer falar comigo? Não, tem um microfone aqui, ó. Ah, tá. Se alguém quiser me mostrar, tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre o assunto, né, sobre o que está passando, sobre o que está pensando, eu estou à disposição, tá bom? Eu não vou falar para a pessoa colocar na frente de todos, porque acho que é uma coisa muito íntima. A não ser que a pessoa ache que tudo bem, mas eu não sei, eu acho que é uma coisa muito íntima e de repente está com alguma dúvida, quer conversar sobre o assunto. Então eu estou à disposição, tá bom? Aí a gente conversa em particular. Bom, então agora vamos nos desconectar dos problemas do dia, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Eu falo nosso Pai, então a gente tem que lembrar que somos todos irmãos, né? Que nosso Pai é o mesmo. A Jesus, ao nosso Mestre querido, a espiritualidade amiga que está aqui, nos intuindo, nos ajudando a entendermos um pouquinho melhor sobre a nossa essência. Agradecemos essa oportunidade que estamos tendo de ter instrumentos melhores para podermos nos conhecer. Que Deus abençoe essa semana e que possamos cada dia pensar um pouquinho em nós mesmos. 5 minutos, 10 minutos do dia. A gente fica um pouquinho menos no celular, um pouquinho menos nas redes sociais. E a gente para e pensa um pouquinho mais sobre nós. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre a influência do ambiente e a identificação dos nossos gatilhos, tá? Então, como que o ambiente influencia e quais são os nossos gatilhos? Vocês vão entender que para mim um gatilho pode ser um gatilho bom e o mesmo gatilho para a Edna pode ser um gatilho ruim. A mesma coisa. Para mim pode ser bom e para ela pode ser ruim. Então o gatilho é ruim? Não. Para cada pessoa ele vai agir de uma forma. O objetivo da aula é entender sobre a influência do ambiente e a identificação dos nossos gatilhos. Então na aula passada nós trabalhamos as crenças limitadas. Aqui nós vamos conversar como o ambiente desperta em mim os meus comportamentos inadequados ou adequados, depende do ambiente. Tem ambientes que são favoráveis, tem ambientes que são desfavoráveis. A maioria são desfavoráveis. Tá? E aí nós traremos um exercício prático que vai te dar a oportunidade de identificar o ambiente e seus gatilhos. Ah, Gisele, mas isso é em todo ambiente? Não. Cada ambiente que você for tem gatilhos diferentes. Tá? É o ambiente a influência. A maioria segue pela vida sem perceber como o ambiente define nosso comportamento. Vou dar um exemplo, o trânsito difícil. Eu já até falei dele no comecinho do nosso curso. O tanto que o trânsito difícil pode desencadear na gente ações e reações que a gente gostaria de não ter tido. A gente começa a xingar. Alguém gosta de xingar? Eu detesto. A gente começa a ter pensamentos difíceis. A gente xinga o outro, fica com raiva. Então,
É você que estava sentindo isso a princípio? Não. O que fez você ter essa reação? O trânsito difícil. Então, olha como o ambiente pode, né, mudar aquilo que a gente está até sentindo, né? Esse guia que eu estou passando para vocês tenta ajudar na interpretação do ambiente ao nosso redor. Acreditamos que controlamos o ambiente, só que de fato ele é que tem nos controlado. Então, espera só um pouquinho. Pode deixar. Eu tirei. Então, a gente acredita que a gente controla o ambiente, mas quem nos controla é o ambiente, não a gente controla ele. O ambiente, ele muda muitas vezes totalmente a nossa forma de agir. Está todo mundo ouvindo bem? Ele muda totalmente a nossa forma de agir. Por exemplo, a gente está no trabalho, aí o computador trava o ambiente. Você estava ótimo, mas travou o computador. Você vai lá e reinicia, e ele não vai. E você reinicia de novo, ele não vai. O que acontece com você? Dá vontade de socar o computador. Não dá? Eu tenho um monte de vontade de socar ele. Jogar no chão, sei lá, gritar. Mas nós vamos estar fazendo isso todas as vezes que acontecer esse tipo de coisa. A gente vai ficar o dia inteiro gritando e batendo. Então, olha como o ambiente, ele controla as nossas ações, os nossos pensamentos, né? Pensamos que o ambiente exterior conspira a nosso favor, mas na verdade ele drena a nossa energia. Por que eu coloquei isso? Lógico, tem ambientes que são super favoráveis, são muito bons, mas são poucos, porque a maioria dos ambientes, eles refletem a humanidade, que é imperfeita, que é cheia de problemas, que tem uma vibração ruim, e isso drena as nossas energias. Como eu disse, alguns ambientes nos inspiram, mas tem a maioria conspira contra a nossa evolução. E isso faz parte da nossa evolução espiritual. Saber lidar com essas diversidades para a gente conseguir evoluir moralmente. Ia ser muito fácil, né? Eu chego lá, o computador está lindo, maravilhoso, todas as minhas pacientes ficaram super bem com todos os tratamentos que eu passei. Nossa, que dia lindo! Não é assim. Nenhum, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo, doutor. Eu vim só ver esses exames. Olha, esse remédio que você passou foi maravilhoso para mim, deu tudo certo. Não é assim que funciona. Elas mentem, falam que tomou e não tomou. Elas falam assim, não dou nada que você passou para mim. Aí eu falo, não, mas você tomou? Não, ok. Então, né, tudo bem. Que bom, né, que o que eu te passei você não tomou, realmente não adiantou. Antes eu ficava nervosa com isso. Hoje eu falo, bem, quem está doente? Eu, então, não sou eu. Hoje eu consigo, mas eu levava isso para mim. Eu ficava super nervosa. Eu falava, gente, como assim o paciente fala que não melhorou, que o tratamento foi horrível, e aí você vai tirando dela e você vê que ela nem comprou o remédio. Aí eu falo para elas, você só está mentindo para você mesma, você não está mentindo para mim. Quem está doente é você. Então, é isso o dia inteiro, né? Eu tô, assim, e eu tenho certeza que todos vocês passam por isso o dia inteiro no lugar que vocês trabalham. Vocês passam isso o dia todo mundo passa. Agora, como que a gente vai lidar com isso? É uma coisa, né? O ambiente é um mecanismo ininterrupto de gatilhos, cujo impacto sobre o nosso comportamento é muito significativo para ser ignorado. O ambiente, ele gera gatilhos a cada instante, o tempo todo. Uma hora o computador trava, depois a impressora não funciona, aí acaba o papel.
Aí o toner acabou também, e aí você vai. E a coisa vai acontecendo. O paciente xingando lá fora, porque está tudo parado, você não tem o que fazer. Esse eu estou dando o meu exemplo, tá, gente? Mas vocês têm o exemplo de vocês. E é isso que eu quero que vocês comecem a analisar. Cada um na sua ocupação, cada um na sua vida, dentro de casa. Porque ambiente tem ambiente familiar também, que não é brincadeira. Né? Olhar para ele como um personagem de carne e osso não é apenas uma metáfora atraente. É uma estratégia que nos leva a finalmente ver contra o que estamos lutando. O que a gente quis dizer isso? Aquele ambiente é um personagem. E o que você espera daquele personagem? Eu vou pegar o carro e vou para São Paulo. O que eu espero do trânsito de São Paulo? Não é novidade para ninguém que é terrível o trânsito lá. Então eu já estou preparada para pegar um trânsito ruim. Então se você já vai preparada, você já sabe que você vai lidar com isso, você não vai deixar esse ambiente influenciar nas suas emoções. Você já sabia que você ia passar por isso. Pensando numa coisa bem próxima. Por exemplo, se tem um filho e você sabe que o seu filho tem uma resposta para algum estímulo que você dá. Então, você manda ele estudar e você sabe que ele não gosta de estudar. Você já sabe qual vai ser a resposta dele. Ou você acha que ele vai chegar para você do nada e falar assim, tá bom, mamãe, eu vou estudar agora, eu amo estudar, tá tudo certo. Não vai. Então você já sabe, você vai pedir para ele fazer alguma coisa e ele vai vir com uma resposta que não vai te agradar. E aí, como lidar com isso? Você vai começar a gritar? Não. Você já tem que ter estratégias do que você vai dizer para o seu filho para ele mudar a atitude dele. A gente tem que usar a nossa inteligência. Um ambiente nos eleva e outro apaga as boas vibrações, como se nunca tivessem existido. De vez em quando, a alteração de apenas um fator pode transformar o ambiente ideal em um verdadeiro desastre. Às vezes a gente está numa festa, está todo mundo curtindo, está super legal, aí duas pessoas começam a brigar e a se bater. Desastre total, para todo mundo. Não é? Então, um fatorzinho ali, está todo mundo feliz, todo mundo. Carnaval agora é o que acontece. Eu vou no carnaval, vou ver só alegria? Não, você vai ver gente bêbada, bebendo. É isso aí que você tem que esperar. Gente brigando, gente roubando. Ou você acha que você vai no carnaval e só vai ser todo mundo pulando feliz da vida e contente? Não vai. A chegada de uma pessoa com a qual você não tem a menor afinidade, estimulando um comportamento nada amigável e até agressivo, obscurecendo o limite entre o certo e o errado. Então, esse é um outro exemplo. Você está lá feliz, chega aquela pessoa que você fala, meu Deus, dá vontade de ir embora. Mas você sabia que aquela pessoa poderia chegar ali? Sabia. Então, você já tinha que estar preparado para esse momento. Difícil, mas, né? Agora, você não quer encontrar? Não, fala assim, nossa, não posso ver. Então, você não pode ir em ambientes que essa pessoa está. Você vai evitar o gatilho. Se você não dá conta desse gatilho, você tem que evitar esse gatilho. Compreendendo como o ambiente sabota a nossa vida, fica mais fácil trabalharmos a mudança do nosso comportamento. Aprenderemos como trocar nossos maus hábitos pelos bons, usando a disciplina em vez da boa sorte do ambiente, que já sabemos não ser estático. Ah, eu vou lá, vai que a boa sorte da pessoa não me leva. Aí se a pessoa for, né? Você ainda não conseguiu trabalhar o perdão. Então,
dia que você conseguir trabalhar o perdão, isso não vai ser problema. Mas você ainda não conseguiu trabalhar o perdão, que é muito difícil trabalhar o perdão. Nós vamos tentar ver aqui como é que a gente vai fazer. Mas, tá, não trabalhei o perdão ainda. Eu sei que aquela pessoa vai falar. Como vai ser a minha reação? Vai pagar para ver? Vai dar conta? Não vai? Né? Altera-se ao longo do dia e é mais fácil nele perdermos. Então, ó, o ambiente não é estático. Ele não é uma fotografia. Tá, esse aqui, ó. Aqui pode acontecer alguma coisa. Nessa uma hora que a gente está conversando. Tá, acaba a energia aí. Negativo. O que nós vamos fazer? Eu vou ficar nervosa? Vocês vão ficar nervosos? Não, ninguém vai ficar nervoso. Acontece. Faz parte. Não é? Agora pode uma pessoa que está aqui ficar muito nervosa. Ai, precisa ligar, precisa. Vai adiantar? Vai ficar nervoso? Vai voltar no dia que ele fica nervoso? Não vai. Ao entrarmos em uma nova situação, com seus quem, o que, quando, onde, porquê específicos, cercamos-nos de um novo ambiente. Nossas metas, planos e integridade comportamental estão em risco. Um ambiente mutante muda-nos constantemente. Então, estou super tranquila aqui, tudo ligadinho, bonitinho, tá? E se eu tiver que dar essa aula sem o data show, né, sem o PowerPoint, sem microfone, sem nada? Eu estou preparada para isso? Não. Não estou. Eu falo, gente, vamos deixar para segunda-feira que vem, porque eu não estou preparada para isso. Eu ainda não tenho essa capacidade de decorar a sequência de uma aula. Não consigo. Ou senão eu posso pegar no meu celular. Ó, gente, eu vou falando aqui, vou ficar gritando. Não vai ser confortável, não é? Então, vou chegar para vocês e falar, olha, infelizmente nós vamos ter que passar para a semana que vem. Vai ter gente que não vai gostar? Vai. Mas o que eu posso fazer? Nem Jesus agradou a todos, né? Então a gente falou um pouquinho do ambiente. Agora nós vamos falar da identificação dos nossos gatilhos. O que é isso? Tá? Para a identificação dos gatilhos, presta bem atenção que é um pouquinho confuso. Então vamos lá. Para a identificação dos gatilhos, usaremos um ciclo de feedback que compreende 4 etapas: evidência, relevância, consequência e ação. Vocês sabem o que é feedback? Todo mundo sabe? Feedback é quando a gente passa uma informação e a pessoa passa uma informação de volta. Então, eu pedi um feedback para vocês. Eu falei, e aí, estão conseguindo fazer? Se vocês não estiverem conseguindo, converse comigo, me dá esse feedback. Então, vocês vão me trazer, daquilo que eu passei para vocês, vocês vão me trazer a informação de volta para ver se a coisa está rodando, tá? Então, aqui um exemplo. Vamos pensar no controle, pelo exemplo fica mais fácil de explicar. Vamos pensar no controle de velocidade no trânsito, tá? Então, nós vamos analisar esse fato. Porque nós vamos analisar todos os fatos da nossa vida para entender, todos. Análise de um fato real. Qual que é o fato real? A evidência é a velocidade. Então, nós estamos avaliando a velocidade. É o fato real. Que para nós tem importância inequívoca. O que quer dizer? Relevância. Tem a lei que controla a velocidade. Que ela chega e fala, não é a lei que controla, ela fala que, ó, isso pode, isso não pode. Então é a relevância. E que se não houver mudança de comportamento, trará um resultado negativo, que é a consequência. Ou seria a multa ou acidente. Então, se eu não tiver minha velocidade elevada, que é uma evidência, qual que é a relevância?
Tem lá os guardas de trânsito, eles vão me multar por causa da lei. Então tem a lei, eles vão usar a lei para me gerar uma consequência que é a multa. Certo? O entendimento dessas 3 etapas, então, da evidência, da relevância e da consequência, faz com que a pessoa entre na 4ª etapa, que é a mudança, que é a mudança na ação. Ela vai mudar a ação dela. Então, vamos lá. Eu sei que eu não posso dirigir em alta velocidade. Eu sei que a lei está lá, que é 100 km por hora. Eu sei disso, estou analisando. Se eu for a 110 e tomar uma multa, eu não posso achar ruim. Não adianta eu xingar que ali tinha um guarda, não adianta eu xingar que ali tinha como é que chama? Radar. Eu sei que tem. Ah, mas tem muito radar. Ok, mas você tá errado. Você está errado. Ai, vou beber, vou dirigir, né? Bebida, direção é a evidência. Relevância, lei. Consequência, temos 2 consequências. Uma gravíssima, eu matar uma pessoa, não é se matar. Como vai ficar sua consciência se você atropelar uma pessoa porque você bebeu? Você é um homicida. Doloso, sabe o que é doloso? Teve a intenção de matar. Não, eu não tive, você bebeu. Você é culposo se você atropelar uma pessoa por um acidente que você, enfim, você não bebeu e tudo mais. Aí eu me culposo. Tá, você tem culpa, mas você não teve a intenção daquilo. Foi um acidente, realmente. Agora, eu sei que se eu beber, eu vou perder as minhas reflexo, não vou prestar atenção. Se eu ficar mexendo no celular e atropelar alguém, não vou beber não. Estou mexendo no celular ali dirigindo e atropelo uma criança. Homicídio doloso, não é acidente. Ah, tá, mas não, o juiz falou que é culposo, tá tudo bem e tal. Mas e a sua consciência? Como que fica? Porque o nosso verdadeiro umbral é a nossa própria consciência. Nosso juiz maior é a nossa consciência. Tá? Desse a gente não escapa nunca. A gente pode enganar o outro ali, né? Mas nossa consciência não. O que é evidente aqui? O que é relevante? Qual é a consequência disso? E se eu posso mudar de atitude para não sofrer essa consequência? Olha só como é importante. Então, assim, isso diminui o que na pessoa? Nós vamos falar, gente, a impulsividade. Porque ela vai ter que pensar para falar. Ela vai ter que pensar para agir. Vocês estão vendo aqui uma pessoa extremamente impulsiva. Muito impulsiva. Não é fácil. Porque a coisa às vezes sai sem você perceber. Então, é muito difícil o impulsivo fazer isso. Muito. Mas muito. Sofro todos os dias. Mas eu tenho fé que até meu desencarne eu melhorei um pouquinho. Né? Mas, vamos lá. Então, o comportamento positivo, ele não é aleatório, mas ele é lógico, segue um padrão, está ao alcance do nosso controle, é algo que conseguimos repetir. Então, assim, a pessoa tem aquele comportamento positivo porque do nada? Não. Ela pensou em todas essas etapas. É que a gente não vê dessa forma, mas a gente pensa em todas as etapas. Vou dar um simples, também é uma coisa assim. Ai, doutor, eu quero muito emagrecer. Tá, o que você está fazendo para você emagrecer? Ah, eu faço um monte de dieta e não adianta. Tá, não é dieta, é mudança de comportamento. Não é simplesmente ir lá e fazer uma dieta de 40 dias, achar que vai chegar a um resultado e que aquilo vai perdurar para sempre.
reeducação. Ela vai ter que mudar para sempre, para conseguir manter aquilo. É difícil? Para quem gosta de comer, é super difícil, como eu, mas enfim, a gente luta todos os dias. Ontem eu chutei o pão da barraca com os 2 pés, né? Vai cair de bunda, né? Os 2 pés caem. Então vamos hoje, eu vou ficar me lamentando de ontem? Não. Nossa, adorei, comi um monte, tá tudo certo. Mas hoje eu vou fazer diferente. Não é? Mas hoje pode. Foi igual que eu falei da semana passada. Se você ficar com hoje pode, hoje tudo bem, hoje pode, aí você não consegue fazer essa mudança. Tá, escorregou um dia, ok, não se culpe, tudo certo, mas amanhã, né, a partir de agora, eu vou fazer diferente. Nosso ambiente tem o poder de se assemelhar a um ciclo de feedback, pois está constantemente nos oferecendo novas informações, que têm significado e consequências para nós e alteram o nosso comportamento, como eu já falei antes. Um ciclo de feedback bem estruturado dispara comportamentos desejáveis, deixando-nos mais conscientes em relação à conexão existente entre o ambiente e o nosso comportamento. Então, é uma retroalimentação positiva. Nossa, olha, eu consegui fazer isso hoje. Foi bom, tive um bom resultado. Eu queria fazer de novo. Esse é o feedback. Eu vou fazer de novo aquela ação, porque ela me gerou uma consequência boa. Né? Então, a gente vai ter que trabalhar na estruturação do ambiente para que ele seja favorável para o nosso comportamento. E exige análise e estrutura. Então, às vezes eu estou num lugar e falo assim, nossa, eu não tenho como mudar o ambiente. Ninguém consegue mudar o ambiente. O ambiente está ali, está tudo acontecendo. Como que eu posso tirar proveito daquilo para eu ter uma boa consequência? Por exemplo, ambiente de trabalho, que eu acho que isso todo mundo vive. Eu tenho um chefe difícil, né? Mas exige um monte de coisa, que fica lá te atormentando o tempo inteiro. Então você tem algumas escolhas para você fazer. Primeiro, você tem que ficar nesse trabalho? Ou você pode se movimentar e procurar outra coisa? Porque as pessoas adoram reclamar, mas elas ficam paradas mesmo no lugar. Não quer estudar mais, não quer se capacitar mais, não quer saber, ela quer ficar ali parada no tempo e no espaço, achando que as coisas vão mudar para o bem-estar dela. Não vai. Então, e aí? Não dá para sair desse trabalho. Impossível. Tem casos que são assim. Tá. Então, o que você vai ter que mudar? A sua forma de ter, o seu pensamento. O que a pessoa está te falando realmente serve para você? Ou não? Mas eu fico chateada. Não, mas quem está falando coisa errada é esse, que eu ficar chateada com quê? Deixa eu te falar. É difícil? Muito difícil. É muito difícil. Mas assim, você está fazendo o seu melhor? Você está fazendo tudo que você pode? Tô. Então fica com consciência tranquila. Deixa ele se planejar. Ele deve estar com algum problema. Né? E se pudéssemos controlar nosso ambiente para que apertasse o gatilho apenas dos nossos comportamentos mais desejáveis? Como se fosse um ciclo de feedback muito bem estruturado? Para isso, entendamos sobre o gatilho comportamental, que é qualquer estímulo que tem impacto sobre o nosso comportamento. Então, tem que trabalhar nessa estrutura. Porque os gatilhos vão vir de todas as formas. Agora, como que eu vou aproveitar esse gatilho para eu ter um feedback bem estruturado? Depende só do que a gente faz, do que a gente pensa.
Aquela coisa de eu estou assim por causa do meu trabalho, eu estou assim por causa do meu marido, eu estou assim por causa. Você está assim por causa de você. Não é por causa do seu trabalho, não é por causa do seu marido. Por causa de você. Ou por causa da sua esposa. Você permite. Ai, Gisele, mas é muito complicado isso. É. Se fosse fácil, a gente não estava aqui agora conversando sobre isso. Então aqui tem alguns gatilhos que eu vou falar para vocês, mas os 4 últimos que são os que a gente vai trabalhar mais. Então vamos lá. O gatilho comportamental pode ser direto, é um impacto óbvio e imediato, ou indireto, ele é mais demorado. Então um exemplo de direto, você está dirigindo, a criança atravessa a rua, o que você vai fazer? Frear? Vai acelerar? Não. É um gatilho, pá, acontece, você não estava esperando aquilo acontecer e ele já te mostra que você precisa ter uma ação de frear o carro. O indireto é quando, por exemplo, eu olho uma foto de família, estou lá olhando, eu falo, nossa, olha essa tia minha, faz tanto tempo que eu não falo com ela, vou ligar para ela. Então isso é um gatilho indireto, que faz você lembrar de alguma coisa e você vai ter uma ação, porque você teve uma lembrança. Então aquele gatilho fez você lembrar de algo e aí você vai ter uma ação por causa daquilo. Interno, derivam de ideias ou emoções. Interno, geralmente é aquela assim, ela está ligada com a inspiração. Surge uma ideia na sua cabeça, do nada. Esses são os gatilhos internos. Eu vou fazer tal coisa. Surgiu do nada. Então ele veio de dentro de você. Tô com vontade de comer um bolo. Vou fazer um bolo. É um gatilho interno. Tá? Gatilho externo vem do ambiente. O ambiente, ele faz você ter inúmeros comportamentos. Então, todos os gatilhos externos são esses que eu estava falando. Tá? Consciente. Conhecer a questão, a estar alerta. Então, consciente é quando a gente já conhece a problemática. Você já conhece aquela problemática, você já está esperto com aquilo, né? O que nós vamos ter que fazer aqui? Já sei. Eu já entendi que o trânsito de São Paulo é ruim. E aí? É consciente esse gatilho. É um gatilho externo consciente. Você já sabe o que é um caos. Você está preparada para isso? Você já teve que preparado? Ou inconsciente. Inconsciente, o inconsciente moldando o seu comportamento além de sua percepção. É aquele que você não sabe o que vai acontecer. Eu não conheço aquela cidade, eu não sei como é e eu vou lá. Então lá terão gatilhos inconscientes, você não sabe o que tem ali esperando, né? Então, o que a gente tenta fazer? Tirar do inconsciente e levar para o consciente, porque quando você leva para o consciente, você consegue fazer aquela estrutura que eu falei antes. Ver, estruturar o local, estruturar seu pensamento e estruturar suas ações. Bom, inesperado quando somos surpreendidos ou antecipado quando já aguardado. Isso é simples da gente entender. Aquilo eu não estava esperando, me pega de surpresa. Quantas vezes você está conversando com uma pessoa e ela fala uma coisa que você nunca imaginou que ela falaria para você? Você fica até, você fala, nossa, o que eu vou falar agora? Não é? Você leva um susto. Ou você conversa com uma pessoa que você já sabe o que ela vai falar. Não está esperando. Você já sabe até que você vai responder, muitas vezes.
Se ela falar de novo isso, eu vou falar aqui. Agora, o inesperado eu te disse. O cara fala assim, mas o que você falou para fulano? Eu falei, olha, eu não estava nem esperando que falasse aquilo, eu não falei nada, porque me pegou tão de surpresa. Quantas vezes a gente não passa isso todos os dias? O tempo todo. Bom, agora a gente vai entrar nesses 4 últimos que eu falei. Nós temos gatilhos. Encorajador, que são, eles incentivam o nosso desenvolvimento, ou desencorajador, porque ele estimula a parar ou reduzir o que estamos fazendo. E temos o producente, que leva a pessoa que queremos ser, ou contraproducente, que leva a gente em direção oposta. Esses são os mais, assim, eu acho muito importante a gente detectar esses gatilhos. O que nos encoraja ou nos desencoraja a sermos aquilo que queremos ser? Porque todo mundo que está aqui está querendo uma evolução moral e espiritual. Isso eu tenho certeza, senão vocês não estariam lá. Então, o que me leva a chegar mais próximo disso e o que me afasta disso? E o producente, o que nos leva a pessoa que queremos ser? Eu vou mostrar uma tabela que agora vocês vão entender o que é um, o que é outro e aonde a gente tem que tentar ficar. Bom? Então, olha lá, os mesmos gatilhos, aquilo que eu falei, podem estimular comportamentos diferentes. Então, um gatilho pode ser producente para mim e para uma outra pessoa ele pode ser contraproducente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero engordar. Não quero não, mas eu quero engordar. Então, eu vou tomar um sorvete. O sorvete é um gatilho producente para mim. Mas a pessoa que quer emagrecer, o sorvete é um gatilho contraproducente. Então, o que é producente para mim pode ser contraproducente para outra pessoa. Né? Então, isso é só um exemplo. Aí, para entendermos como isso acontece, vamos nos deter mais nos gatilhos encorajador, desencorajador, producente e contraproducente. Então, eles expressam a eterna tensão entre o que queremos e o que precisamos. Por que isso? Nem sempre o que queremos é o que nós precisamos. E nem sempre o que nós precisamos é o que nós queremos. Tem coisa que a gente precisa, mas a gente não quer. Vocês vão entender. Eu vou explicar melhor. Por isso que dá essa tensão aí, né? Então, qual que queremos a gratificação no curto prazo, enquanto necessitamos de benefício a longo prazo. O que nós, seres humanos, queremos? Ter uma ação e ter uma recompensa. Ter uma ação e uma recompensa. Ter uma ação e uma recompensa. A gente é igual cachorrinho para ver apetite. Ah, eu vou fazer xixi no tapetinho para eu ganhar um petisquinho. É isso que o ser humano quer isso. Eu faço isso para uma pessoa, mas eu quero algo em troca dela. Senão não tá bom, senão eu vou fazer de novo. É errado, né? Nós precisamos de petisco, né? Nós não precisamos de petisco. É só a gente ver que nós fizemos o certo, nós fizemos o que é moral, nós fizemos o que a gente tem que fazer. Se a outra pessoa viu, beleza, se ela não viu, beleza também. Eu fiz o meu melhor. E isso é muito interessante quando a gente vê que a gente fez o nosso melhor, porque a gente não fica frustrado. Porque a maioria das pessoas se aproximam da gente por interesse mesmo. E aí a gente vai guardando uma amargura, guardando um sentimento especificado. Mas não é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar assim.
que ela fez. Precisamos escolher entre um e outro. Esse é o conflito definidor da mudança comportamental no adulto. Nós definimos o que torna um gatilho encorajador e producente. O deleite de uma pessoa pode ser o veneno de outra. Então, tudo vai depender da situação de cada um. Não é? Vamos pensar. Aquela pessoa que tem fome de verdade, tá? Não é essa fome que o povo fala, não. A pessoa está com 100 quilos e fala que está passando fome. É fome. Olha lá. Desnutrido. A coisa tá feia. Se você der um pão com água, ele vai se alimentar e ele vai te agradecer. Agora a pessoa que fala que está com fome, mas está com 100 quilos, ela não aceita o pão com água. Mas era aquilo que você tinha para oferecer. Você tinha aquilo. Muitas vezes ela joga na calçada da sua casa. Aí você vai ficar com raiva dessa pessoa? Não. Você tem que orar por essa pessoa. Porque ela está num estágio evolutivo muito ruim. Ela precisa evoluir mais. Você fez o que você podia. Eu vou sentir raiva dessa pessoa? Não. Não pode sentir raiva dessa pessoa. E isso a gente tem vários, né? Eu dei esse exemplo, mas a gente tem vários exemplos aí, que vocês já devem ter passado por várias situações desse tipo. Então, o dia que a gente conseguir olhar dessa forma, a gente vai estar conseguindo evoluir. É difícil. Dá uma raiva, né? Você dá um negócio, o cara joga lá na calçada da sua casa. Fala, poxa vida, né? Normal a gente sentir raiva, a gente falar, poxa. Mas a gente não pode pensar assim. Difícil, mas a gente consegue. Então vamos lá. Esse quadro, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Porque o nosso exercício vai ser em cima dele. Tá bom? Então vamos lá. Esse quadro, o original, ele estava num livro que é um livro mais de negócios, desenvolvimento de negócios, CEO, essas coisas. E ele foi utilizado aqui como um exemplo, tá? Que não é igual, por exemplo, o que o autor colocou foi o que está no meio, tá? E aplauso, conhecimento, admiração, isso aqui. As pessoas que estão envolvidas num negócio, numa empresa, elas desejam aquilo que está no meio. Mas a gente está vendo outro enfoque da coisa, a gente está vendo na nossa evolução moral, tá certo? Se eu estiver dentro de uma empresa, tudo bem, dentro de uma empresa você tem que focar os objetivos da empresa, tá? Mas aqui a gente vai falar sobre a outra parte da nossa moral. Então vamos lá. Em cima, então estão os gatilhos encorajadores. Nós queremos isso. Eu quero isso, tá? Então, a gente vai se ater aos quadros que estão nas laterais, escuros. O que eu quero? O que nós queremos ter? Nós queremos isso. A gente quer paz, paciência, equilíbrio emocional, humildade, disciplina. A gente não está lutando por isso? A gente não está tentando fazer uma reforma íntima para chegar ali? Entre outros, tá? Então, assim, a gente não está procurando aplauso, reconhecimento, admiração e dinheiro para a nossa reforma íntima. Isso faz parte do outro projeto. Então, a gente tem aí os gatilhos encorajadores. Mas, a gente vai ali com água. Tá vendo? Também são encorajadores. É o aplauso, o reconhecimento, a admiração, sucesso material e poder. É isso que a gente quer para o nosso desenvolvimento moral? Esse é o nosso objetivo? Alguém aqui quer ser aplaudido? Alguém quer poder?
Alguém está procurando fazer evolução moral, espiritual, para ter esses aqui? Mas a maioria das pessoas querem isso aqui. Os youtubers da vida, os influenciadores, o que eles querem? Isso aqui. E nós também. Eu quero ser uma profissional reconhecida. Será que isso está dentro do meu desenvolvimento moral? Não. Eu quero ser uma boa profissional para ajudar a maior quantidade de pessoas que estiver ao meu alcance. Está procurando reconhecimento? Não. Preciso ganhar dinheiro? Preciso, porque eu preciso pagar minhas contas. Mas é só isso. Se a gente for pensar só nisso, não é. Não está certo. Aí, a gente vem aqui, desencorajador. Então, esses são os encorajadores. Desencorajador. Nós não queremos isso. Não, a gente não quer. Tá? Estrutura, regra, disciplina, controle. Ninguém quer isso. Alguém quer? É chato, né? Cheio de regra. Vai doer. Cheio de sofrimento. Ninguém quer isso. E ninguém quer expiação, irritabilidade, paciência, tudo isso. Alguém quer? Não, então eles são desencorajadores. A gente não quer. Certo? Agora a gente vai partir para os producentes. Vamos lá. Nós precisamos disso. Encorajador a gente quer, desencorajador a gente não quer. Producente a gente precisa. É diferente de querer. Não é que a gente quer. Nós precisamos dos producentes para a gente alcançar o resultado final, que é a nossa evolução espiritual. Então, ele difere daquilo que a gente quer. Então, quais são os producentes, né? Paz, paciência, equilíbrio emocional, humildade, disciplina, estrutura, regras, disciplina, controle. Eles são producentes. E, ao contrário disso, os contraproducentes. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Não preciso de nada que me afaste do meu objetivo maior, que é a evolução moral. Que são os que estão aqui do lado. Aplauso, crescimento, admiração, sucesso material, poder, expiação, autoridade, paciência, orgulho. Nossa, Gisele, mas que mistureira, tem encorajador producente, encorajador contraproducente. Isso, é isso que nós vamos chegar. Então, a gente tem gatilhos que são encorajadores e producentes, desencorajadores e producentes. E nós temos gatilhos que são encorajador contraproducente e desencorajador contraproducente. Aonde a gente quer chegar? No mundo mais feliz, que a gente só vai ter encorajador producente. Não no mundo de provas e expiação. Certo? A gente quer um mundo mais evoluído, mais feliz. Se todos nós partirmos para a evolução moral, 100% da população mundial se moralizasse, o mundo seria um mundo feliz. Então, voltando um pouquinho, a identificação dos nossos gatilhos. Então, essa matriz, aquela matriz, né, ali, resumindo ali, ela é muito útil como uma ferramenta analítica. Então, façamos um inventário dos gatilhos de nossas vidas e aumentemos a consciência a respeito do ambiente. Queremos isso e precisamos disso. Gostaríamos de estar encorajador e producente. Então, a gente precisa e a gente gostaria de estar.
Gatilhos, situações que nos fazem dar mais empenho e reforçam a continuidade do comportamento desejado. Então, aquilo estava lá em cima, né? Paz, paciência, equilíbrio emocional, humildade, disciplina. Quem que não quer isso? Todos nós queremos. E isso vai fazer a gente alcançar mais rapidamente aonde a gente quer chegar. Não precisamos disso, mas queremos isso. Situações prazerosas que são uma tentação ou uma distração do caminho de nosso objetivo. Então, os encorajadores contraproducentes. Estou fazendo algo muito bacana, um trabalho muito importante, e aí as pessoas começam a bater palma para mim, começam a me colocar lá em cima, aí meu ego fica inflado, e aí eu começo a querer aparecer, tudo aquilo que eu estava fazendo de bom cai por terra. A gente perde a humildade. E a gente faz a vaidade ficar lá em cima. Depois a gente vai falar sobre vaidade, humildade e tudo mais. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Não queremos isso, mas precisamos disso. Então a gente é o producente desencorajador. Então a gente não quer, mas a gente precisa. Surpresas espinhosas, gatilhos desencorajadores que não queremos, pois nos limitam. Nós sabemos precisar, impulsionam na direção certa. A gente não quer regra, a gente não quer dor, a gente não quer uma doença. Mas quantas pessoas não melhoram a sua parte moral depois de uma doença grave, por exemplo, depois de passar por uma situação difícil, não é? Então a gente precisa. Não precisamos disso, não queremos isso. Todas as situações que terminam mal nos afastam dos nossos objetivos. Ambiente tóxico. Mas por que a gente escolhe ficar aqui? Naquela parte ali, né? Deixa eu voltar aqui. Irritabilidade, impaciência, orgulho, egoísmo. É onde a gente fica mais. E a gente não quer, mas a gente está lá. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós estamos no mundo de provas e expiações. E nós não conseguimos analisar o ambiente e as nossas atitudes. E quando a gente começa a fazer isso, vai dando uma depressão, uma tristeza, um mal-estar. E a gente precisa entender que não somos só nós, todas as pessoas são assim. Todo mundo que está aqui na Terra é assim. Eu sou pior que todo mundo? Não. Sou igual a todo mundo. Mas eu quero ser melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Estou aqui para isso. Não vou deixar para a próxima encarnação o que eu posso fazer agora. Eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Isso é a procrastinação que eu falei também. Amanhã eu faço. Não, faz agora. Né? Está buscando muito daquilo que quer e não o suficiente daquilo que necessita? Então, meta com a matriz. Tornar-nos mais espertos para identificar alguns gatilhos específicos e ajudar a fazer a ligação direta entre os nossos sucessos e fracassos comportamentais. Escapar de alguns dos quadrantes esquerdos, aqueles que eu falei, né? É a nossa escolha e a nossa responsabilidade. Essa identificação não resolve o quebra-cabeça de conseguir realizar a mudança comportamental, mas é o primeiro passo na direção certa. Sempre temos uma escolha. Então, eu tive um fracasso qualquer. Analisar o porquê daquele fracasso. O que eu fiz para ter o fracasso. E não culpar o outro. O que eu poderia ter feito para não ter um fracasso, agora eu vou tentar de novo para conseguir vencer.
Então eu vou para uma corrida, eu perco a corrida. Ah, mas ele era muito mais rápido do que eu. Tudo bem, quanto que você treinou? Quanto que você se alimentou direito? Quanto você se esforçou? Ah, o outro teve sorte. Será? Será que ele não se esforçou mais? Será que ele não se empenhou mais que você? É fácil julgar no outro, né? Até dos nossos fracassos. Ah, mas a vitória é sempre minha. Ah, eu consegui. É? Ah, eu consegui. Tudo bem. Você conseguiu. Mérito seu. Muito bom. Parabéns. Mas eu assumi os fracassos também. Eu acho que eu tenho muito mais fracasso do que sucesso. Eu olho todos os dias e falo assim, cara, amanhã vai ser diferente, vamos lá. Vou fazer diferente. Então, aqui o exercício prático, tá bom? Vamos lá. Vocês vão selecionar uma meta comportamental que você ainda esteja perseguindo. Faça uma lista das pessoas e das situações que influenciam a qualidade do seu desempenho. Não enumere todos os gatilhos, limite-se ao gatilho 1 ou 2, que se relaciona diretamente com a meta selecionada. Depois eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá bom? É um gatilho encorajador. Esse gatilho que você selecionou é encorajador ou desencorajador? Producente ou contraproducente? Em que lugar que ele entra na tabela? Tá? Aí você vai fazer a matriz. Você vai colocar os seus, você faz lá e você põe os seus gatilhos ali. Inclusive as pessoas, essa pessoa me traz, me encoraja para uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não é? Ou ela me desencoraja, mas ela me desencoraja. Eu preciso desse desencorajamento dela. Às vezes ela te fala uma coisa, você vai usar aquilo que ela está te falando para se empenhar mais. Então ela está sendo um gatilho desencorajador producente. Eu duvido, Edna, que você consegue fazer isso. Você vai falar, tá, você comigo, você vai ver que eu faço. Aí você vai lá e faz maravilhosamente. Eu te proporcionei um gatilho desencorajador, porque eu estou duvidando de você, só que eu estou te estimulando a produzir. Producente. Entendeu? Ou senão eu falo assim, Edna, você não dá conta, realmente, duvido que você consegue. Ah, não consigo mesmo. Aí você está se mantendo ali, sem volume. Entendeu? Vamos usar os gatilhos, é o mesmo gatilho, mas você pode usar ele de outras formas, de várias formas. O objetivo do exercício, então, é identificar os gatilhos específicos, fazer ligação entre nossos sucessos e fracassos comportamentais. Eu vou dar aqui um exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho como que essa pessoa fez. Então, ela escreveu de gratidão por estar esclarecendo as aulas e tal, isso aqui é relevante. Confesso que fiquei surpresa e bastante pensativa sobre o tema gatilhos, pois nunca tinha parado para refletir sobre isso. Entendi que são situações que nos acontecem que, por algum motivo, reagimos bruscamente, sem sentir, porque acessamos nosso íntimo e disparamos aquilo que nos causam dores ou sentimentos com os quais nunca queríamos lidar. Eu falei da impulsividade, é bem isso. Através dessa aula, busquei identificar esses sentimentos dentro de mim, os quais me tornam uma pessoa sem iniciativa. Essa pessoa encontrou a meta dela, que é o quê? Ela acha que ela não tem iniciativa. Tá? Isso pode ser coisas que ela viveu na infância, que frustraram ela e que hoje involuntariamente ela sente. Então ela não tem iniciativa, deixa a vida me levar, né? E vamos que vamos.
vão mudar o caminho? Não tem incentivo para nada. Aquilo que pode ser incentivo para uns, para mim é um motivo de parar. Foi o que eu falei. Duvido que você consegue. A pessoa fala assim, peraí, consigo. Não, vai atrás. Ela, não consigo mesmo. Então, para uns, dá um tipo de incentivo, para ela dá outro. Depois de pensar o dia inteiro, refletindo, senti que algo destravou e me senti leve. Senti que posso seguir em frente dos meus objetivos. Entendi que ninguém é responsável quando, em qualquer situação, agimos com agressividade. Estes são os gatilhos de defesa que revelamos para não enfrentar nossas dores. Agindo assim, não conseguiremos seguir com harmonia, pois sempre estaremos travados com os nossos sentimentos negativos, ao invés de resolvê-los. Então, isso é um exemplo, tá? Aí cada um de vocês vai analisar o que eu gostaria de mudar, o que eu gostaria de melhorar na minha vida. Qual aquela coisinha que você fala assim, nossa, se eu pudesse, eu seria diferente nisso. E por que você ainda não mudou? Por que você ainda não conseguiu fazer essa mudança? Eu tenho vários, por exemplo, eu sou muito impulsiva. Eu não tenho brandura nenhuma. Eu sou patuda mesmo. Eu meto a pata todo mundo. Eu falo a verdade muito crua. Será que eu preciso fazer isso? E quem disse que o que eu estou falando é verdade, Às vezes não é. Então, essas coisas eu penso muito. Eu estou me abrindo aqui para vocês. São coisas que eu passo todos os dias. E estou tentando melhorar. E todo dia eu erro a mesma coisa. Até um dia que eu não erro, eu falo, consegui, e aí eu tenho que tentar manter aquilo, que também não é fácil. Então todo mundo tem alguma coisa dentro de si que sabe, mas eu preciso modificar aqui. Vai dar para mudar tudo ao mesmo tempo? Não. Primeiro você vai ver o que está pior, Vamos ver o que está pior. O que é pior, o que mais me traz problema, o que mais me traz arrependimento, o que mais eu gostaria de ser diferente. Aí você vai nele. Vamos trabalhar com ele. Nossa, José, vai demorar a vida inteira, então. Vai demorar a vida inteira para a gente melhorar e nós ainda vamos morrer com um monte de problema. Desencarnar com um monte de defeitos, nós vamos melhorar na prova. Mas tudo que a gente conseguir melhorar agora é definitivo, não é? É muito, isso, é bom a gente saber que é definitivo que a gente melhora hoje. Então, por que a gente vai deixar para depois? Porque tem tanta coisa para a gente mudar. Vocês entenderam mais ou menos como que faz a atividade? Então, boa sorte para todo mundo essa semana. Vamos perder seus 10 minutinhos por dia para olhar para si, para avaliar o que vocês fizeram naquele dia, porque vão aparecer várias coisas. Se você começar a analisar o que você fez hoje, por exemplo, já vai aparecer um monte de coisa. Tanto coisas boas, quanto coisas que vocês desejam mudar. Pensamentos que vocês querem mudar, atitudes, E lembre-se, a gente só muda a nós mesmos. A gente não consegue mudar o filho, a gente não consegue mudar o marido, a gente não consegue mudar a esposa, a mãe, ninguém. Nós só mudamos a nós mesmos. E quando a gente consegue essa mudança, para conviver nesse mundo de provas e expiações, está cheio de gatilhos, cheio de ciladas e cheio de armadilhas, que a gente precisa. Eu falo que a vida é um campo minado. A vida é um campo minado. Você acorda e fala, bom, quantas minas eu vou ter que me desviar hoje?
dúvida? Vocês virão semana que vem? Está todo mundo comprometido? Bom, então vamos fazer a oração final. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui novamente, por aprendermos um pouquinho mais sobre como podemos melhorar em nossas atitudes, como podemos ter as nossas emoções mais controladas, que somos seres racionais, inteligentes, não somos seres primitivos, não somos seres que só têm ação por impulso, que só têm ação com o cérebro primitivo. Não. Nós temos o nosso cérebro espiritual que nos liga com a espiritualidade amiga e que quando temos boas vibrações, aqueles que se ligam a nós são os espíritos benfeitores. E quando temos más ações, são os malfeitores. Então a gente precisa sempre de uma vibração boa, pensamento bom, um amor no coração.